Eu quero saudar a todos os ouvintes com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, aqui estamos para fazer mais, meditarmos em alguns minutos em algum versículo da Palavra de Deus. Enquanto isso, compartilhe com seus amigos, nos convide a nos seguir nesse canal para trazer bênção, não só para você, como para sua família, como para seus amigos. Mas desde já eu gostaria de ler um texto da Palavra de Deus que se encontra aí em Mateus, no seu capítulo 16, e no seu versículo 30 e no seu versículo 24, que diz: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Texto bastante conhecido das pessoas, de crente que é assíduo em escola bíblica dominical e assíduo em cultos. Então palavras que Jesus fala a seus discípulos. Aos discípulos, ao chegar, ele não falava à multidão. Ele não falava à multidão a quem ele partiu o pão, nem tampouco aos fariseus. Ele falava aos seus discípulos, pessoas próximas a ele, que ele separou para andar com ele e que serviu a ele até o dia que ele foi levado aos céus. Então, meus amados irmãos, esse texto da Palavra de Deus, ele é bem claro. Renúncia. E nesses últimos dias as pessoas têm tirado o seu olhar para a renúncia, enquanto Jesus disse: renunciar-se a si mesmo. Há vários textos na Bíblia em que fala sobre renúncias, e eu trouxe uma que me traz à memória, muito conhecida dos irmãos, meus amados irmãos, que se encontra no livro de Tiago, no seu capítulo de número 4. Louvado seja Deus. Ele fala sobre renúncia. É uma palavra bem clara enquanto a gente fala sobre renúncia, que diz: adúlteros e adultos, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ele é bem claro. Essa palavra fala sobre renúncia. E muitos nos dias de hoje, ele tem se maquiado de uma forma bem clara para que se fique um pouco parecida com o mundo e deixa de renunciar-se a ele. Louvado seja Deus para todo sempre. Em outros versículos da Palavra de Deus, Jesus advertiu-se ao povo que o falso profeta vinha trajado em pele de ovelha. Já que nesse versículo Jesus é bem claro que aquele que se fizer amigo do mundo se reconstitui inimigo dele. Então, se lá o falso profeta para vir até aos cristãos, as pessoas que querem buscar Jesus, ele se traja do mesmo jeito que você. Ele tem aparência de crente, ele se veste como crente, ele fala como crente. Portanto, a procedência e o viver dele não é de crente, e ele acaba sendo bem clara, porque a palavra de Deus diz que quando as obras deles vêm para a luz, ele é descoberta. Então, quando ele acha que vem para a luz, a palavra dele é descoberta e é bem clara, e aí escândalo no meio do povo. Mas vamos voltar ao assunto de renúncia. Quando Jesus te chama para renunciar ao seu eu, não é para você se misturar a ele. Me lembro-me muito bem que na palavra lá no Êxodo, Moisés, ele estava a passar com as ovelhas de seu sogro, e de repente ele viu uma sarça queimando e chamou a atenção dele. Ele foi caminhando, quando ele foi chegando perto, Deus falou: tira-se as percatas dos seus pés, porque aqui o local é santo. A percata que estava nos pés de Moisés era fruto do homem que andava sobre os pés dele, fruto do trabalho, do suor de alguém. Então significa algo material. Jesus não quer o seu material, quer a sua verdadeira, quer a sua santidade, a sua renúncia para com o mundo. Então foi o que Deus falou: se tu queres chegar mais perto, eu sou o Deus de teus pais, e até o rosto ele se esconde, para que não resplandeça, para que não veja a presença do Deus vivo. Então, meu amado amigo e ouvinte da Palavra de Deus, olhe
os feitos, o que você acha que é só uma besteirinha, que é normal, e até mesmo talvez depois de você escutar essa pequena palavra, você também acha que é uma besteira do que está falando, e você continua sendo irreverente, você não renuncia, porque é normal. A Bíblia diz que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, mas e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí você pega um texto de Paulo e diz assim, mas se Paulo se fez louco para ganhar como louco. Então continue nessa roda de escarnecedores, para você ver o seu plantio qual vai ser diante de Deus, meu amado. Fuja dessas situações. Essas situações de pregações, de evangelismo em que Paulo falava, não é o mesmo em que você anda na roda de escarnecedor, escutando piada, contando piada, e não renuncia ao seu eu, à sua carne, às suas situações cada dia mais andando. E Jesus falou, renuncie-se a si mesmo. Esta é a palavra de Deus para os vossos corações. Que Deus fale mais forte em seu coração. E que haja tempo de arrependimento, meu amado ouvinte. Que Deus continue vos abençoando. Compartilhe, se inscreva no canal. Fica com Deus, em nome de Jesus.